Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje vamos trabalhar a questão do rendimento dos transformadores, uma parte mais de cálculo. Vimos anteriormente o desenvolvimento conceitual, voltamos na termodinâmica para buscar o conceito de rendimento, adaptamos esse conceito ao ambiente elétrico, fazendo as devidas equivalências, grandezas elétricas e grandezas mecânicas, fazendo essa relação, tá? E verificamos que trata-se basicamente de uma relação, muita atenção no que eu vou dizer, de potências ativas, é o watt por watt. Rendimento não passa por uma relação de potência aparente com potência ativa. Isso não representa rendimento. Rendimento é relação de potência ativa por potência ativa. Potência ativa de saída, potência ativa realmente fornecida carga, que vai ser usada com a finalidade de realizar algum trabalho, algum torque, e a potência ativa fornecida ao equipamento a partir de uma vizinhança chamada CEMIG, concessionária, ou uma fonte de energia elétrica qualquer. Perfeito? Então agora é trabalhar a questão do cálculo. Tá? Como lidar com essas informações, tá? Nós bolamos um exercíciozinho que eu já até passei para vocês, onde a gente tenta explorar esse assunto. Esgotá-lo é difícil, na verdade esgotar um assunto de máquinas é uma tarefa um tanto quanto complexa, tá? Eu diria quase impossível de ser alcançada. No entanto, a gente tenta explorar bastante um exercício, procurando alternativas, condições, perguntas que poderiam surgir, inclusive situações de campo na sua vida profissional. Perfeito? Vamos continuar a trabalhar com o mesmo transformador que nós já conhecemos, que nós já temos. Para que propor um outro? Para demorar de novo fazer todos os cálculos? Não há necessidade. Aquele transformador nosso de 50 kVA, 60 Hz, 2400/240 volts, né, já está todo decodificado. Ele já foi submetido ao ensaio vazio, ao ensaio de curto. Com os dados encontrados, já chegamos no seu circuito equivalente, então agora vamos explorar isso daí. Tá? Pegamos o circuito em T, o circuito em L, o circuito simplificado, já do lado da carga, onde a carga vai ser realmente conectada, que significa basicamente o lado de baixa tensão. Então, diante dessa situação, verificamos o seguinte problema, o seguinte exercício, o segundo estudo de casos. Tá? Então temos um transformador conhecido nosso, 50 kVA, 60 Hz, 2400/240 volts. A novidade é o seguinte, que foi dada a condição de carga. Quero chamar a atenção de vocês para um aspecto importante, que eu inclusive nem disse isso na parte conceitual, preferi para falar nesse instante de cálculo. Cálculos, ensaios, envolvimentos preliminares com rendimento de transformador, segundo a norma, devem ser feitos com a máquina em carga nominal. Em carga nominal. O fator de potência você pode, de certa maneira, ter um pouco mais de flexibilidade, mas em carga nominal. Existe até alguns autores que defendem carga nominal e fator de potência unitário. Eu diria humildemente que deixa o fator de potência viajar à vontade, variar à vontade em função do perfil da carga que essa máquina está alimentando. Mas trabalhar inicialmente, preliminarmente com carga nominal é importante. É uma coisa até prerrogativa de norma, tá bem? Então, diante disso, temos esse nosso transformador, como eu disse a vocês, conhecido nosso, tá? Já foi decodificado nos dois ensaios. Ele está operando de que maneira? Aqui é que está a grande questão. Ele está com carga nominal e opera com um fator de potência de 0,92. Isso é para que a gente evite que a carga esteja, por exemplo, pagando uma multa, né, operacional, não há necessidade. Vamos trabalhar em cima do que a norma preconiza. Perfeito? O que significa afirmar que uma máquina, um transformador, um motor, um gerador está operando com carga nominal? Que ele está desenvolvendo a sua potência de placa, tá? Ele está desenvolvendo 50 kVA. Ele está, então, solicitando 50 kVA da CEMIG e disponibilizando essa potência para o consumidor. Não esqueçam, nós somos consumidores de potência aparente, tá? Qualquer que seja a planta, industrial, residencial ou comercial. Se fosse dito a vocês que a máquina estaria com carga, digamos, a meia carga, seria 50% daquilo, 25 kVA. Com 80% da carga, 40 kVA. E assim sucessivamente. O valor de carga, o carregamento vai refletir aqui, ó, na potência aparente da máquina. Já sabemos, no entanto, que independentemente da carga, meia carga, um terço de carga, vazio, carga nominal, a tensão com a qual a máquina vai operar, seja na alta ou na baixa, é sempre a tensão nominal, perfeito? Nem um volt a mais, nem um volt a menos, tá bom? Então, dadas essas condições, essa máquina, nesse modelo operacional, o que foi perguntado? Primeira pergunta, o que se pede aí, tá? Pede o seguinte: qual o rendimento que essa máquina vai apresentar nessas condições de carga? Perfeito? Pois muito bem, o que nós precisamos saber? Bom, primeiro, vamos lembrar, a função rendimento, que aí nós generalizamos, seria quem? A potência de saída, V2 e 2,
cosseno de θc, que é o fator de potência da carga, sobre V2I2, cosseno de θc, atenção, mais as perdas por histerese e Foucault, mais as perdas no cobre. Perfeito? Tá? Aí é o seguinte, o que eu preciso do ensaio a vazio para um bom cálculo de rendimento? Está aqui, ó, exatamente conhecer as perdas por histerese e Foucault, valores fornecidos no ensaio a vazio desse transformador, que se não me falha a memória, para essa máquina em particular, ó, lá no ensaio a vazio, PHF me parece que foram fornecidos ou medidos 200 watts no ensaio, tá bem? Ok? Outra coisa, se a máquina está operando com carga nominal, ele está com corrente nominal. Perfeito? E o ensaio de curto foi um ensaio de corrente nominal. Então, no ensaio de curto, as perdas no cobre já foram fornecidas também. Então, o nosso PCC vale 618 watts, tá? Valores que eu vou lá direto no ensaio e capto, tá? Se por acaso fosse dito que a máquina não estaria a meia carga, um terço de carga, o que nós faríamos? Calcularíamos a corrente para essa condição e, em função disso, conhecida a resistência equivalente dessa máquina, isso é importante, conhecida a resistência equivalente dessa máquina, cálculo do ensaio de curto-circuito, voltemos lá naqueles módulos anteriores, qual é o valor de RE para essa máquina aqui no ensaio de curto, se não me falha a memória, né, 1,42 ohms, calculados aí nos módulos anteriores, mas isso para o lado de alta tensão. Lembrar que a carga está colocada no lado de baixa, né? E essa máquina em relação de 10, 2,400 por 240. Então, pegar essa resistência aqui, referir-se a resistência para o lado de baixa, é uma atitude correta. É uma atitude correta, porque a carga está na baixa tensão. Então, eu pego essa resistência e divido pelo quadrado da relação de transformação. Valor encontrado de 0,0142 ohms. Perfeito? Isso é interessante. Isso aqui é para se, né, por acaso, a máquina não estivesse com carga nominal. Porque eu teria que calcular a nova corrente 2 e com essa nova corrente 2 pegaria essa resistência vezes 2 ao quadrado e calcularia a perda do cobre para essa nova condição de carga. Perfeito? Se está com carga nominal, problema nenhum. Essa potência 618 watts já foi medida no ensaio de curto-circuito para a corrente nominal da máquina sem problemas. Tá bem? Perfeito. Então vamos ao cálculo. Outra coisa. Sabemos que essas potências aqui, aferimos isso no ensaio de curto e ensaio a vazio, são potências que estão dentro daquela faixa esperada. Perdas magnéticas, 0,3, 0,5, 0,8, 1% no máximo da potência de placa. Perda no curto-circuito, 1,5%, 2% no máximo da potência de placa. Então estamos dizendo que, gente, se nós somarmos as duas perdas que essa máquina apresenta, vazio e curto, chegaremos a uma perda somada de que 2, 2,5, 3, 4 watts no máximo. Então o que isso quer dizer? Que antes mesmo de você começar a fazer o cálculo, você já tem uma previsão de resposta. Qual deverá ser o rendimento dessa máquina em carga nominal? Olha, sem a menor dúvida, algo em torno de 96%, 97%, 98%, porque essa máquina tem perdas muito pequenas, ela tem uma eficiência muito elevada, ela tem um altíssimo nível de acoplamento magnético, um altíssimo nível de fluxo mútuo, então não tem porquê eu ter energia canalizada para elementos dissipativos. Tudo é eficiência energética, acoplamento. Eu exímio o casador de impedâncias, garantindo o máximo a transferência de potência. Então você já tem uma expectativa de resultado antes mesmo de começar a fazer o exercício. Feito isso, vamos em frente, né? Potência. Se eu já estou com 50 kVA, eu vou até simplificar o cálculo, porque ó, do triângulo de potência, o que nós sabemos? Potência aparente, potência ativa, potência reativa, θ. No conceito de cosseno, o que nós sabemos? Que o cosseno de θ seria o seu cateto adjacente, potência ativa sobre hipotenusa. Então, olha bem, para achar a potência ativa, eu posso usar esse recurso aqui direto? Evidente que sim. Então, eu já pego 50 kVA, porque a carga fala que esse transformador está carregado nominalmente, vezes o fator de potência 0,92. Sobre quem? Ora, a mesma potência, 50 kVA, vezes 0,92, mais as perdas a vazio. Atenção, perda a vazio não depende de carga. Perda a vazio só depende de frequência, fundamentalmente. Como a frequência é padrão CMIG, ela não varia para carga alguma, ou seja, mais 200 watts. E claro, as perdas do cobre para a corrente nominal de 618 watts. Aí, tá? Então, essa seria o resultado previsível de cálculo para essa letra A do exercício. Olha o nível de simplicidade, gente. Não tem por que ficar complicando uma coisa dessa. Então vamos lá. 50 kVA vezes 0,92 significa o quê? Uma potência ativa de 46 kW. Então, dos 50 kVA que essa máquina apresenta de potência de placa,
Carregada nominalmente com esse fator de potência, ela está utilizando 56 kW, 46 kW. Muito bem. Quantos por cento dessa potência ativa, que é a potência trabalhadora, de fato essa máquina fornece para a carga, que é o objetivo desse cálculo? Verificar a capacidade de a máquina transferir energia ativa, trabalhadora para o consumidor, verificando o seu nível de eficiência energética de rendimento. Então vamos lá, seria 46 kW dividido por... Faço questão de fazer a conta com vocês para que vocês possam perceber que não há nenhuma dificuldade. Mais os 200 as perdas magnéticas, mais 618 as perdas do cobre, tá? Faça essa conta e não esqueça de multiplicar por 100 para achar o rendimento em termos percentuais. Olha isso, gente. Olha o nível de previsibilidade. O rendimento dessa máquina em carga nominal será de 98,25%. Tá? Ou seja, perfeitamente dentro do valor esperado. Tá? Dado interessante, dica pessoal de um cara que está trabalhando isso há muito tempo, tá? Muito tempo laudando transformadores. Olha só, eu estou diante de uma máquina de eficiência muito elevada. Nível de perdas muito pequenos percentualmente. O que eu te sugiro? Trabalhe com duas classes decimais. Porque, olha bem, o que eu vou dizer aqui, quando você está nesse nível de excelência, nesse nível de eficiência, nesse nível de rendimento, você precisa investir muito pesado, tá? Investimento financeiro e de maquinaria para que você tenha um ganho quase imperceptível de rendimento. Por exemplo, se eu investir muito aqui para ter um rendimento maior e ele passar para 98,38, por exemplo, aí você fala, seu Marcos, mas isso em termos percentuais é quase insignificante. Do ponto de vista percentual, eu concordo com você. Mas e se tratando de um transformador, uma máquina com essa eficiência, a própria norma já falou que não se pode usar o método direto para medir rendimento, porque pode acontecer de você medir uma potência de saída maior ou igual à de entrada, já pensando nisso. Então, fique atento que qualquer ganho aqui, talvez até na segunda casa decimal, pode ser importante, pode ser relevante, tá? Então, no caso de rendimento de máquina elétrica, eu sugiro trabalhar pelo menos com duas casas decimais e que vocês fiquem atentos para isso aqui. Perfeito? Olha só, olha como é que você calcula uma coisa dessa, com extrema tranquilidade. Aí você pensa assim, puxa, nunca fiz um cálculo de rendimento na minha vida de transformador. Mas é isso, uma vez que a expressão, o desenvolvimento da fórmula foi feito anteriormente. É quase você interpretar os dados e jogar na função que você desenvolveu. Perfeito? Antes de ir para a letra B, eu vou fazer uma perguntinha aqui. Nessa letra A, estaria essa máquina operando com rendimento máximo? Aí você pensa assim, né, que 98,25% é rendimento excepcional, concordo com você. Mas ele seria máximo? Tanto é que na letra B eu já faço a pergunta. Qual é a condição que essa máquina aqui, 50 kVA, 60 Hz, 12.400/240, vai ter que admitir, vai ter que apresentar para que de fato opere com rendimento máximo? Você já sabe, nós fizemos isso no módulo passado. Para trabalhar de maneira genérica, se ficar refém de uma máquina em particular, nós pegamos a função rendimento, identificamos a principal variável, que é o I2, e derivamos essa função e igualamos a zero, para achar o máximo dela. E ao fazer isso, o que nós constatamos? Que qualquer transformador, qualquer um, para operar com rendimento máximo, o que ele precisa? Que na letra B, isso aqui ocorra, ó, que as perdas por esterese e Foucault sejam iguais às perdas do cobre. Ou seja, qualquer transformador que apresentar isso aí, vai operar nessa condição aqui, ó, com rendimento máximo. Perfeito? Agora, detalhe, eu quero valores. Essa é a condição, muito fácil de ser decorada, mas aplica isso. Apresente um valor real para isso. Então, nesse caso em particular, qual é a resposta que eu quero de vocês? Que o PHF vai ser igual ao PCC igual a quantos watts? Boa pergunta. Ora, se eu pretendo, senhores, ter rendimento máximo, significa o quê? Que eu estou minimizando as perdas. Não significa dizer que a perda é zero, não existe máquina sem perda. Olha de onde veio o rendimento, veio do ciclo de Carnot, segundo a lei da termodinâmica. Qualquer máquina que opera ciclicamente não tem eficiência de 100%, isso não é uma exceção. Eu estou lidando com uma máquina real, tá? Mas o rendimento é elevado, isso é outra história. Então, se eu quero maximizar rendimento, eu tenho que minimizar perdas. E aí é aquela história. Qual o percentual previsível para PHF de qualquer máquina como essa? 0,8%, 1% da potência de placa. E o PCC? 1,5%, 2% da potência de placa. O que você percebe? O PCC, via de regra, é maior que o PHF. Então, se eu quero minimizar perdas, eu pego o PCC e trago o PCC ao patamar de PHF, não ao contrário. Mesmo porque o PHF, eu não tenho como alterá-lo. Lembram? PHF é núcleo.
lâmina, é isolamento de verniz, tá? A única grandeza relativa à perda que eu posso realmente alterar é o PCC quando eu alterar a carga, porque eu altero o valor de 2. Então, a resposta correta para a letra B é qual era a condição que essa máquina aqui vai apresentar para operar com rendimento máximo? Ora, quando ela tiver isso aqui, PHF igual a PCC igual a 200 watts e não 618. Tá? Eu pego o PCC e levo o PPC para o patamar de PHF e não ao contrário. Aí realmente eu estou minimizando as perdas. Perfeito? Essa é a condição de rendimento máximo. Logo, uma coisa interessante. O que nós concluímos então com essa letra B? Que de fato, na letra A, quando a máquina estava em carga nominal, trabalhando com essa potência de esterese de Foucault e essa de PCC, significa o quê? Que na letra A, essa máquina não está em rendimento máximo. Uma coisa interessante. O rendimento pode até melhorar um pouco. Olha só que coisa. Pode até melhorar um pouco. E deve melhorar. Por quê? Porque na letra A, as duas potências não se igualaram. Tá? E para essa máquina operar com rendimento máximo, ela tem que apresentar as mesmas potências em termos de perdas, esterese Foucault e perda do cobre. Perfeito? Continuemos. Olha como é que o exercício é bacana e legal e interessante sobre vários aspectos. Tá? Na letra C, agora o que eu pergunto? Pois muito bem, qual o valor de corrente, olha a pergunta importante, qual o valor de corrente que essa máquina vai apresentar quando estiver operando com rendimento máximo? Porque olha só, já sabemos que não será em carga nominal. Então quantos por cento de carga essa máquina terá quando estiver operando com rendimento máximo? E qual vai ser o valor de 2 na corrente de carga? Como é que eu resolvo a questão dessa, gente? Tudo que se diz, tudo que se fala, tudo que se caracteriza transformador em rendimento máximo vai ter que passar dessa premissa, gente. Não tem jeito. Para operar com rendimento máximo, isso tem que ser igual, tá? Agora eu pergunto, o que é o PCC? Se não isso aqui, ó, RE vezes I2 ao quadrado. Ora, então se eu quero ao contrário, a corrente de carga, que vai colocar essa máquina em rendimento máximo, o que eu faço? Eu igualo as duas, ou seja, PHF, as perdas por esterese Foucault tem que ser igual às perdas do cobre. Só que aqui eu dou meu cuidado de escrever a função perda do cobre. Ora, daqui eu faço perceber que 2 ao quadrado será quem? Será PHF sobre RE, logo I2 ao quadrado para rendimento máximo será quem? Será a raiz quadrada desse quociente. Simples assim. E nós já tínhamos visto isso, inclusive, no módulo anterior. Agora, atenção, hein? Perda não tem lado, perda é perda, tá? Agora essa resistência, olha só, eu estou do lado de baixo, já estou trabalhando com a máquina em rendimento, estou onde a carga se encontra, então muita atenção. Essa resistência que vai entrar aqui tem que ser a resistência relativa a baixa tensão. É um erro muito comum a gente cometer aí, tá? Pega essa resistência e joga direto aqui. Não posso. Essa resistência é quando a máquina está trabalhando na alta, isso é potencial de curto. Aqui eu estou com a máquina operando em carga, tá? A carga já está conectada, então é interessante que eu estou do lado de baixa tensão. Então, para isso, usar a resistência refletida para baixo. Isto posto, né? 1 e 2. Para que essa máquina apresente rendimento máximo, será quem fundamentalmente? 200 watts, que é a perda vazio sobre quem? 0,0142 ohms, raiz quadrada disso aqui. Então, atenção. O valor encontrado é raiz quadrada de 200 watts dividido por 0,0142. Estamos falando de uma corrente de 118,7 amperes. Então, essa é a corrente que esta máquina aqui vai apresentar quando estiver operando com carga nominal. Perfeito? Tranquilo. Tudo que se diz sobre rendimento máximo vai partir dessa condição, da igualdade das perdas. Sendo assim, problema algum, tá certo? Ainda conversando sobre essa relação, já percebemos que na letra A, quando a máquina opera em carga nominal, ela não está com rendimento máximo, perfeito? Então, quando a máquina tiver com corrente nominal, ela não vai estar com rendimento máximo, e a letra C prova isso. Essa 118 não é a corrente nominal dessa máquina. Aliás, qual que é a corrente nominal dessa máquina, só por curiosidade? Ora, voltemos ao cálculo, potência é tensão corrente. Então, para achar a corrente nominal do lado de baixa tensão, o que eu faço? Eu pego a potência sobre a tensão 50 kVA sobre 240 volts. Fazendo essa continha, já fizemos em algumas oportunidades com vocês aí, 208,3 amperes. Essa é a corrente nominal do transformador dessa máquina. E essa é a corrente que essa máquina vai apresentar quando estiver operando com carga nominal. Aliás, com rendimento máximo, perdão. Perfeito? E o que eu pergunto então na letra D? Ora, se a letra A, carga nominal, essa máquina não está com rendimento máximo, então, para ela estar com rendimento máximo,
ela está operando com quantos por cento da potência de placa? Bom, então na letra D eu quero a potência que essa máquina vai apresentar quando tiver com carga nominal. 50 kVA, que a carga nominal eu já sei que não será. Então qual será a potência de carga nominal? Ora, olha o que eu vou sugerir para vocês. Olha, percentual de potência de carga de rendimento máximo seria a potência para rendimento máximo em termos de quem? Comparativos com quem? Com a potência de carga nominal. Qual que é a potência para rendimento máximo? Seria uma tensão, a tensão sempre é nominal, lembram? Nem um volt a mais, nem um volt a menos, vezes a corrente, só que é sempre corrente para rendimento máximo. Sobre quem? A tensão, que é sempre a mesma, sobre 2 de carga nominal. Pronto. Qual vai ser a tensão? 240 volts, vezes a corrente de rendimento máximo, 118,7 amperes, tá? Sobre quem? Sobre os 240 volts vezes 208,3 amperes. É bom lembrar, você já sabe que aqui embaixo eu vou ter quem? A potência nominal, 50 kVA. Então, fazendo essa continha, 240 volts vezes 118,7 amperes, eu vou ter no transformador uma potência de 28,49 kVA. Então, esses 28,49 kVA representam o que, gente? A potência de placa que essa máquina estará apresentando quando estiver com carga nominal. Agora, isso representa quantos por cento da potência nominal? Ora, basta dividir pelo 50 kVA, que é a potência nominal da máquina. Estou dividindo por 50 kVA vezes 100, para que a gente possa ter o valor percentual. Olha lá, significa que essa máquina está operando aproximadamente com 57% da sua potência de placa. Isso joga por terra aquela tese que diz assim, olha, todo transformador para operar com rendimento máximo está carregado nominalmente. Nem tanto, nem sempre. Esse aqui, por exemplo, para ter rendimento máximo, estará com quanto? Com 57% da sua potência de placa. Perfeito? Coisa interessante, né? E para fechar esse nosso módulo, a última questão, a letra D de dado. Qual será, então, o valor do rendimento máximo que esse transformador apresentará? Porque, com certeza, 98,25 não será, porque esse aqui é rendimento para carga nominal e não está com a igualdade de perdas. Então, significa o quê? Para que isso aconteça, vamos permitir apagar aqui em cima, até para a gente poder ganhar um pouquinho de espaço, tá? Eu preciso saber, então, qual será a potência que essa máquina vai apresentar quando estiver operando com rendimento máximo. Então, vamos lá? Preste atenção, eu vou sempre usar o quê? Eu vou usar a expressão de rendimento adequada à condição de rendimento máximo. Eu sei que rendimento será quem? Rendimento máximo. Para ser rendimento máximo, o que eu tenho que fazer? Ajustar a potência para a corrente de rendimento máximo com a respectiva igualdade de perdas. Então será quem? Será V2 e 2 de rendimento máximo vezes o fator de potência, que em momento algum fala assim, variação de θ, isso é importante, o θ não está influenciando nisso, sobre V2 e 2 de rendimento máximo vezes cosseno de θ, mais PHF, mais o PCC, com um detalhe que nessa condição, esse PCC vai ter que ser igual ao PHF. Pronto, só isso. Então, preparando para a gente substituir na expressão os valores respectivos encontrados, né, ao longo desse exercício. Então, teremos que o rendimento máximo dessa máquina será de tensão 240 volts, sempre é nominal, nem um volt a mais, nem um volt a menos, não interessa rendimento, carga, etc. Corrente de rendimento máximo, atenção, essa aqui, se usarem 202 amperes vão errar, porque 202 é corrente nominal e essa máquina não opera com corrente nominal em rendimento máximo, então será vezes 118,7 amperes, vezes 0,92 sobre 240 volts, vezes 118,7 amperes, vezes 9,092 vai, mais 200 watts, PHF, mais 200 watts, que é o PCC, uma vez que tem que ser iguais, para que nós tenhamos rendimento máximo, tá? Só para a gente facilitar a nossa continha aqui, o resultado desse numerador será 240 vezes 118,7 vezes 0,92. Teremos no numerador um valor de 26.000 ou 26,2 kVA, né? Sobre quanto? 26,2 kW, perdão, né? Quilowatts, 26,2 kW, mais 200, mais 400, né? Que 200 mais 200 seriam 400 watts. Então, isso terá um rendimento máximo de, não esqueça de multiplicar por 100 para em termos percentuais, né? Dividido por
26.208,7 dividido por 26.208,7 mais 400. Este é resultado vezes 100. Olha isso, né? 98,50%, tá? Esse é o rendimento máximo desse transformador, tá? Nossa, mas um pouquinho a mais, ó, 98,50 é maior que 98,25. É o que eu falei, o investimento é grande, a logística é pesada para ter um ganho percentualmente pequeno, porque estamos num patamar de excelência inimaginavelmente elevado, tá certo? Isso para nos dar a perspectiva da situação. Perfeito? Então veja bem, gente, com um exemplo simples, a gente faz uma varredura bastante interessante, bastante ampla, bastante fidedigna. O que pode ser pedido com relação ao rendimento transformador? Basicamente isso aqui. Eu apresentei o exercício antes, até para que vocês pudessem trabalhar antes do acompanhamento desse módulo. Tomara que tenha tido sucesso. É importante que tenham tentado fazer, ok? Um abraço, até o próximo módulo. Saúde e paz.